Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje o nosso tema é um tema bem interessante, ao mesmo tempo ele é até bem tranquilo de se estudar, que é a densidade. Legal? Densidade que é uma propriedade específica da matéria e que nos ajuda a identificar materiais diferentes. A gente sabe que temos dois tipos de propriedades das substâncias, né? A gente tem as propriedades gerais da matéria, que não nos permitem a diferenciação entre os corpos, entre os materiais. Por exemplo, extensão, compressibilidade, inércia, divisibilidade. Essas propriedades gerais, todos os materiais possuem. O que a gente realmente utiliza para fazer a diferenciação entre um material e outro são as específicas, que são propriedades, como o próprio nome diz, específicas para cada tipo de material. Dependendo do material, ele tem uma densidade, ele tem um ponto de fusão, ele tem um ponto de ebulição, ele tem uma condutividade elétrica. Portanto, enquanto as gerais, como o próprio nome diz, são gerais e, portanto, não permitem diferenciação de um material e outro, já as específicas, sim, nos permitem essa diferenciação. Nós vamos estudar algumas propriedades específicas ao longo do ano, quer dizer, ao longo dos nossos vídeos. O que a gente vai ter, por exemplo, como propriedade específica importante é a densidade, que é o tema da aula de hoje. A gente tem a solubilidade ou coeficiente de solubilidade, há um videozinho também, uma videoaula sobre este assunto. A gente também tem o ponto de fusão e ponto de ebulição, e ponto de congelamento, e ponto de sublimação, enfim, essas propriedades relacionadas a estados físicos. A gente tem propriedades físicas, propriedades químicas, então existe uma quantidade bem significativa de propriedades específicas que a gente pode utilizar para diferenciar um material do outro. Vamos começar analisando o tema desta aula, né? Realmente, que é a densidade. Densidade vai mostrar para a gente o grau de compactação. A densidade vai mostrar para a gente o grau de compactação da matéria. Ou seja, o quanto que os materiais constituintes daquele corpo, daquela matéria, estão próximos uns dos outros. Estão compactados, estão juntos, estão coesos. Então a densidade vai medir isso para a gente, né? Existe uma formulinha matemática que vai nos possibilitar o cálculo da densidade. Densidade é dado por massa do objeto, do corpo, da amostra, sobre o volume que aquela amostra ocupa. Então, você pode observar aqui realmente o conceito, né? Para um dado volume, o quanto há de massa ocupando aquele volume, né? É óbvio que quanto mais massa nós tivermos, maior vai ser a densidade para um mesmo volume. Mantendo o mesmo volume, quanto mais massa tiver, maior é a densidade. A gente consegue pensar muito bem isso comparando, sei lá, um tijolo de chumbo e um tijolo de isopor. É claro que esse tijolo tem o mesmo volume. Logo, se a gente observar, há uma massa muito maior no tijolo com chumbo, PB. Como há uma massa muito maior no tijolo com chumbo, isso significa que o chumbo é muito mais denso que o isopor. Então, essa formulinha, no fundo, a fórmula e o conceito acabam se confundindo. A fórmula é o próprio conceito e vice-versa. A divisão da massa pelo volume. A gente pode, obviamente, usar essa relação matemática aqui para calcular propriamente a densidade a partir de massa e volume. Eu posso, passando o volume multiplicando, eu posso utilizar essa formulinha para calcular a massa, onde massa vai ser a densidade multiplicada pelo volume. A gente pode ainda utilizar essa formulinha para calcular o volume.
onde a gente passa o volume multiplicando e desce com a densidade dividindo, de forma que a gente acaba tendo o seguinte: volume é igual a massa sobre a densidade. Então, da formulinha de densidade, a gente acaba tirando 3 outras relações. Perfeito? Vale a pena a gente lembrar que as unidades para massa, para densidade e para volume dependem muito dos exercícios. É importante apenas vocês terem a clareza de qualquer cálculo que formos fazer, a unidade da densidade tem que conversar com a massa e com o volume. Veja, se a densidade é grama por mililitro, no cálculo a massa tem que estar em grama e o volume tem que estar em mililitro. Percebe? Se a gente tem a densidade em miligramas por litro, o volume vai ter que estar em litro e a massa vai ter que estar em miligrama. Ou seja, independentemente da unidade que a gente for usar, ela tem que conversar a densidade com a massa e com o volume. Outro detalhe que eu queria que você observasse é que massa possui apenas uma única unidade: miligrama, grama, quilograma, tonelada, micrograma. Volume também uma única unidade: litro, mililitro, centímetro cúbico, decímetro cúbico. Já a densidade, você vai observar, ela tem 2 unidades. Claro, afinal de contas, vamos voltar para cá, né? Afinal de contas, ela é calculada através da divisão de duas dimensões, né? De 2 características da matéria: a massa e o seu volume. Perfeito? Joia! Então a ideia é a seguinte, né? Quanto maior for a densidade de um material, maior é o grau de compactação. Maior é a compactação desse material. Perfeito? Agora, existe uma relação interessante que vale a pena a gente olhar, que é a relação entre a temperatura e a densidade. Veja, quanto maior for a temperatura, maior é o grau de agitação das partículas. Perfeito ou não? Maior é a energia cinética. Maior é a agitação das partículas que compõem o material. Perfeito. Se a agitação das partículas é maior, a intensidade dos choques entre elas, os choques entre elas também ficam maiores, ficam mais intensos. Portanto, com partículas cada vez mais quentes, agitando-se cada vez mais, se chocando cada vez mais, vai aumentar os espaços vazios entre partículas. Certo? Ok, qual é o resumo da ópera de tudo isso? Quanto maior a temperatura, maior a agitação e, portanto, maiores são os choques. As partículas se afastam mais. Isso vai acabar gerando, finalmente, um aumento do volume. Então, a temperatura gera o aumento do volume. Ou seja, a gente tem aqui o conceito da, o quê? Você lembra? Dilatação térmica. Aumentou a temperatura, aumentou o volume. Se a gente tem que densidade é massa dividido pelo volume, o que nós vamos ter? Se esse volume que está aqui dividindo, ele aumenta, logo o resultado da conta vai acontecer o quê, galera? Isso. Se o nosso denominador cresce, como volume em função da temperatura, logo a densidade vai acabar caindo. Então, quanto mais quente, maior é o volume e, portanto, menor é a densidade. Os materiais são menos densos quanto mais quente forem. Por isso que a gente tem, por exemplo, os balões de ar quente. Ao se esquentar o ar, ao se esquentar o gás, seu volume aumenta, dilatando, sua densidade diminui e a sua flutuabilidade aumenta. Ou seja, o balão de ar quente vai, por ter uma densidade menor, subir no ar atmosférico, não é? E a gente já puxa uma relação importante aqui, não é certo? Que é a seguinte:
Quanto maior a densidade, maior é a flutuabilidade. O que isso significa? Se a gente tiver um frasco, onde temos água e óleo, quem fica embaixo e quem fica em cima? Água e óleo são consideradas substâncias immiscíveis, que não se misturam. Como a água, por incrível que pareça, é mais densa que o óleo, fica embaixo. E o óleo, por ser menos denso, fica em cima. Menos denso. Ele é menos denso que a água, fica em cima. Veja o caso do gelo. O gelo é menos denso do que a água líquida, por isso ele flutua, ele boia. O iceberg feito de água doce, o gelo iceberg feito de água doce, ele é menos denso do que a água do mar e, portanto, vai flutuar sobre ele. Tá certo? Serragem na água, petróleo flutuando sobre a água do mar, coisinhas do suco que ficam na superfície, sujeirinhas da piscina que algumas afundam, outras ficam na superfície. Tudo isso baseado na densidade. Tá legal? Na densidade, o que se refere à flutuabilidade é o mais denso para baixo, perfeito? E o menos denso para cima. Perfeito? Esse foi nossa videoaula sobre densidade. Espero que vocês tenham gostado e até os nossos próximos videozinhos. Grande abraço, pessoal, e tchau!